Alô, eu sou Paulo Antônio dos Santos, de formação professor de inglês. Depois de atuar por 30 anos na rede pública, eu resolvi agora investir na carreira de palestrante. Estou aqui nesse MBA para falar da importância de um tema que me chama muita atenção. Eu diria que a minha história começa no ano de 1988. Foi um ano de vários acontecimentos, vários eventos. Eu começaria dizendo, podemos citar o caso da morte do Chico Mendes, que teve um impacto mundial. Poderíamos também falar da morte do Chacrinha, aquele grande comunicador que incentivou muitas pessoas, Foi um modelo para muitos outros apresentadores. Também não podemos esquecer de falar, quando se fala de automobilismo, o Brasil representado na Fórmula 1 pelo Ayrton Senna, primeiro título mundial da Ayrton Senna. Mas também tem, aquele ano, a Igreja Católica adotou como tema da campanha da fraternidade ouvir o clamor desse povo. Paralelamente, nas escolas de samba do Rio de Janeiro, também usaram esse tema, para fazer um tema em cima de um outro tema mais importante para nós, que era o centenário da abolição da escravatura. Então a gente começa a perceber que ali foi um tema relevante. Naquele ano, o presidente do Brasil era o senhor José Sarney. Ele fez um pronunciamento, como era de costume, em que ele começava dizendo: brasileiros e brasileiras, hoje é uma data muito importante para a história desse país. Enquanto em outros países houve guerras, derramamento de sangue, em que houve divisão entre os povos, aqui tudo transcorreu na maior paz, na maior serenidade, sem conflitos, sem guerras, sem derramamento de sangue. E obviamente nós entendemos como um depoimento muito infeliz por parte do senhor José Sarney, que na verdade nós sabemos o que a história nos relatou nesses últimos 100 anos. Então hoje, 135 anos depois da assinatura da Lei Áurea, a história ainda é muito cruel. Nós temos inúmeros relatos que nos levam a pensar que nada foi fácil, nada transcorreu na mais perfeita paz. Ainda hoje nós temos muitos relatos que nos levam a pensar a respeito. Embora sejamos hoje mais de 56% da população brasileira, a situação do povo negro no Brasil ainda é muito caótica, é muito triste, devido às demandas. A maioria da população vive em regiões em que não há saneamento básico, baixa escolaridade, índice de desemprego muito alto e pessoas, povos sujeitos a altos índices de violência. Se não bastasse, os nossos presídios têm hoje um número altíssimo de detentos negros. Isso quer dizer, são mais de 70% da população carcerária no Brasil é da população negra. Então nós observamos que aí é um indício forte de que a abolição para nós não nos trouxe nenhum privilégio. Enquanto nos Estados Unidos negros lutaram, pegarem armas para defender os seus ideais, e ao fim da escravização eles tiveram condições, eles foram dados condições de poder prosseguir a sua vida, enquanto que aqui no Brasil eles foram segregados. Por exemplo, quando nós temos uma lei que proíbe uma pseudo-liberdade, aqueles escravos que com mais de 60 anos, então a lei do sexagenário, escravos com mais de 60 anos seriam livres. Então obviamente que dá para ter uma ideia, se o sujeito numa condição de escravidão não tem a menor condição de dizer que com 60 anos ele está em condições de ter uma vida normal, e de liberdade. O outro caso é o caso da lei do ventre livre, que tornava as crianças nascidas a partir daquela data livres. Como livres? Na verdade, foi a primeira geração de menores abandonados. Então podemos associar e dizer que a lei do sexagenário criou a primeira geração de
idosos abandonados, né, à mercê das leis, né, e obviamente, né, à margem da sociedade. Por fim, a lei Áurea, que veio abolir a escravização. Então nós paramos e pensamos, seres humanos que saem da sua condição de trabalho escravo, obviamente, e são jogados, mais uma vez, à margem, para as regiões desvalorizadas, onde eles puderam se alojar. Então, em consequência disso, obviamente, é o surgimento das favelas. A gente não quer dizer que isso não é um fator social, mas ele é muito considerável, porque, afinal de contas, muitos negros foram confinados em regiões, e até hoje nós temos denúncias de ainda um processo de uso da mão de obra escrava, né? Pessoas que estão iludidas e vão para o interior do país em busca de trabalho. Falávamos sobre pessoas que se deslocam a regiões com promessa de trabalho e lá ao chegarem lá, são confinados e passam num regime análogo à mão de obra escrava, né? E o governo federal tem feito diversas diligências para deflagrar esses grupos, né, que estão tomando a mão de obra escrava como uma alternativa, né? Afinal de contas, é uma forma de descobrimento da lei, dos direitos civis. E quando falamos em direitos civis, eu me lembro que naquele ano de 1988 havia uma música que fez um tremendo sucesso, que é a famosa canção Pride, da banda U2. Ali, como se fosse um tributo a um grande ativista dos direitos civis e negros norte-americanos, que foi Martin Luther King, que faleceu, né, foi morto há exatos 20 anos atrás. Isso quer dizer o quê? Se nós estamos falando do ano de 1988, lá nos Estados Unidos foi em 1968. Se formos dar mais um destaque ao ano de 1988, naquele ano, Nelson Mandela estava preso na África do Sul. E um grupo de artistas resolveu fazer um evento em Wembley, na Inglaterra, um evento festivo, um evento de muita música, com muitos ativistas dando seus depoimentos, para pedir, né, junto às autoridades, a libertação de Nelson Mandela. Então, a gente observa que isso só aconteceu, que eu tenho certeza que esse evento teve uma grande influência e ajudou em 1990, Nelson Mandela foi libertado e tornou-se então presidente da África do Sul. Isso quer dizer, manifestações como aquela repercutiram-se ao redor do mundo. Então, Nelson Mandela ficou preso 27 anos só porque ele lutou desde sua juventude contra o regime do apartheid que ocorria na África do Sul. Afinal de contas, lá também havia uma segregação racial muito forte, né? E o exemplo de Nelson Mandela foi um exemplo que serviu para o mundo. E ele dizia, uma das muitas coisas que ele dizia, né, que a maior arma contra toda forma de intolerância, toda forma de racismo, toda forma de ato desumano é a educação. A educação é uma arma poderosa. Então, cada vez que nós fazemos uma manifestação, nós fazemos um protesto, nós estamos dando uma aula, nós estamos ensinando os nossos jovens a ter a consciência, especialmente a consciência negra, de lutar pelo seu direito, de lutar pelos direitos civis. Afinal de contas, todos são iguais perante a lei. Isso é amparado pela Constituição de cada país e, obviamente, pelos direitos universais, né? Eu também me sinto muito à vontade para dizer que, muitas vezes, as escolas, de modo geral, as entidades que pretendem fazer uma discussão da questão racial, eles se preocupam muito com o 20 de novembro, né? Como se o novembro fosse o único mês em que se fosse trabalhar, que se fosse combater toda forma de intolerância, toda forma de racismo. Mas eu insisto, o trabalho de conscientização junto à educação das relações étnico-raciais devem acontecer o ano todo. A todo dia, a toda hora, a todo momento, é um momento para se discutir, para se levar a temática. Não estou desprezando os demais temas que a sociedade civil organizada precisa.
tudo é importante. Todas as injustiças devem ser esclarecidas. Mas eu encontro cidadão negro, educador negro, me coloco à disposição para dizer: eu sou um ser que combate a toda forma de discriminação racial e intolerância. Façamos denúncia. Vidas negras importam. Racismo é crime.